A graça e paz, irmãos. Amém. Que bom que estamos juntos mais uma vez na casa de Deus, para nós podermos aprender mais um pouco da palavra. Vocês sabem que a igreja é o povo que mais se reúne na face da terra. Não tem nenhuma outra instituição que reúne mais do que a igreja. Por exemplo, eu venho segunda de manhã, eu venho terça-feira, reunião com os pastores, eu venho quinta, alguns domingos pela manhã, mas a maioria é domingo à noite. Então, encontramos com alguns irmãos toda semana, em média de 4 vezes. A maioria 2 vezes, quinta e domingo, outros quinta à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Então, nós estamos sempre juntos, sempre encontrando, então sempre é um prazer, sempre é algo grandioso para nós podermos estar na casa de Deus. Nós estamos, meus queridos, nessa campanha, autorizados para vencer. Hoje é o terceira quinta, aí o próximo mês já vem um outro tema. Então, o pastor Antônio me escalou para poder estar com os irmãos nessa noite. Quando o pastor dá para o pastor ministrar quinta-feira, foi quinta-feira passada. Eu mudei de cadeira, ele mudou também para próximo de mim. Vou sentar, vai vir coisa aqui. Eu chego para perto dele, ele chega para perto de mim. Então, o pastor, é possível sim. Então, a partir daquele momento, ali mesmo Deus já começou a ministrar no meu coração algo para poder compartilhar com os irmãos. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18, todos encontraram? Amém? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? As portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja do Senhor. Vamos orar, mesmo assentados, vamos curvar nossa cabeça. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por cada irmão que chegou aqui neste lugar, veio, meu Deus, porque é um vencedor, veio porque quer continuar lutando para vencer, e quero pedir ao Senhor, fale o nosso coração, ministra sobre cada um de nós que se encontra aqui nessa noite. As pessoas que estão acompanhando por meio das redes sociais, pelas mídias, eu quero pedir ao Senhor que abençoe de maneira poderosa também. Que a mesma unção que está neste lugar, esteja lá no quarto, esteja na sala, onde as pessoas estiverem acompanhando este culto. Que a bênção do Senhor venha e alcance cada um de nós. Em nome do teu Filho Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nesse versículo que fala a respeito da igreja, foi uma revelação de Jesus para Pedro, quando Pedro fala que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus então reporta ele o seguinte: não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No Velho Testamento não aparece o nome da igreja. E agora, a primeira vez que aparece este nome, quando Jesus fala que sobre essa pedra, que é ele edificaria a sua igreja.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o Senhor Jesus, Ele autoriza a igreja a ser vencedora. Antes da igreja nascer, porque ela nasce em Pentecoste, Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Quando Jesus fala isso, ele estava ainda com o corpo não glorificado, juntamente com os discípulos. Ele não tinha passado pela morte, mas ele traz essa revelação sobre a igreja que seria inaugurada, constituída. Uma igreja vitoriosa, uma igreja vencedora, uma igreja que iria marchar em ritmo diferente e conquistar e ser uma igreja vencedora. Então, o pastor, durante esses 3 meses, deu o mês passado um título, agora esse mês esse título novo, e o próximo mês um outro título. Nós estamos trabalhando, meus irmãos, autorizados para vencer. Só de você chegar aqui nessa noite, você já é um vencedor, amém? Porque todos nós sabemos a luta, a dificuldade que enfrentamos no nosso dia a dia para vivermos a vida cristã. A luta, a dificuldade que nós enfrentamos para poder ter uma vida ativa no corpo de Cristo. Estar presente, participando, ouvindo, trabalhando no reino de Deus. Então, cada pessoa que chegou em casa do trabalho, preparou, organizou, falou assim, olha, vamos à casa do Senhor, vamos à igreja, vamos ouvir a palavra, vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor. E chegou neste lugar, você foi um vencedor. E todos nós, meus irmãos, desde o momento que nós aceitamos a Cristo como Senhor Salvador, nós entramos em uma batalha, uma guerra no mundo espiritual. E que quando nós vencemos uma, inicia uma outra. Às vezes você pensa assim, olha, está tudo bem, mas no dia seguinte surge uma batalha. O pastor ministrou domingo passado no Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás e tudo te irá bem. E depois fala da família, se estende a todos os versículos falando a respeito da vitória. Aí eu estava comentando, tem momento que a gente está alinhado com esse salmo. Tem momento que a gente fala assim, olha, a família está bem, as coisas estão indo bem, tudo está indo bem. Mas tem hora você olha e fala assim, eu não estou alinhado com este salmo. A família está bem, mas tem coisas que não estão bem. Tem hora que você pensa, olha, a família não está bem, mas outras coisas estão indo bem. E a gente volta no início, fala assim, olha, o que está errado? O que está errado comigo? Que esse salmo não encaixa 100%. E a gente entra, meus irmãos, em uma batalha e dizendo, olha, eu preciso de vencer. Eu preciso de vencer. Então nós sempre estamos batalhando, visando, meus irmãos, ser um vencedor. E quando eu penso, meus irmãos, na história da igreja, na caminhada da igreja, nestes 2000 anos de existência da igreja, eu vejo na palavra de Deus, que a igreja desde o primeiro século, ela enfrenta muitas lutas, ela enfrenta uma guerra constante, mas Jesus está sempre atento, de olho nas obras, na vida da igreja, dando advertência, trazendo orientação e trazendo promessa ao vencedor. E é isso que eu gostaria de caminhar com os irmãos nessa noite, dentro da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Aqui no livro de Apocalipse, irmãos, nós temos 7 igrejas. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo,
a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. São essas 7 igrejas. E alguns estudiosos vê essas 7 igrejas como todas elas existiram no primeiro século, na Ásia Menor, que hoje é a região da Turquia. Essas igrejas estavam um raio de 70 a 120 quilômetros uma da outra. Era uma igreja local. A igreja na cidade de Éfeso, fundada pelo apóstolo Paulo, foi o tempo mais longo que ele ficou no seu ministério, foi na cidade de Éfeso. Ele ficou 3 anos lá nessa cidade. Deixou uma liderança forte, fundamentada, um trabalho bem consolidado. A igreja de Esmirna, o conhecido bispo Policarpo, foi pastor nessa igreja de Esmirna. Depois nós temos a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então todas elas eram igrejas local. Igrejas que tinham a sua liderança, tinha sua vida. E quando João foi arrebatado no dia do Senhor, o próprio Senhor mostra para ele, e ele escreve uma carta para cada uma dessas igrejas. E Jesus vê as obras, ele vê a situação que a igreja estava vivendo, como que ela estava agindo, as pressões que elas sofriam, as perseguições que elas sofriam, e todas essas cartas, no final, houve uma palavra de promessa ao vencedor. Então, irmãos, não é só hoje por direção do pastor da igreja, que traz um desafio para todos nós, como coloca esses bloquinhos para você colocar os seus pedidos, e você apresentar diante de Deus, lá no monte na segunda-feira, sempre buscando ao Senhor, sempre orando, porque temos um propósito, nós temos um alvo. Então, várias situações hoje aqui, cada um de vocês que chegou neste lugar, chega com um propósito, eu preciso de vencer nessa área. E você sabe qual é a área que você está batalhando, que você está lutando, que você está buscando ser um vencedor. E como iniciamos com o texto, Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Você faz parte da igreja do Senhor, então você está autorizado a ser um vencedor. Amém? Começando, meus irmãos, com a igreja de Éfeso, no versículo 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e o achastes mentirosos. Esta igreja, a igreja do primeiro século, conhecida como a igreja do amor decadente. Quando eu leio essa carta aos Efésios, essa igreja em Éfeso, que vem a recomendação para essa igreja, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então, uma igreja tão jovem, uma igreja do primeiro século, fazia parte da igreja primitiva, mas o amor estava se esfriando. Mas veja bem, meus irmãos, quando Jesus fala, conheço as tuas obras, não pense que Jesus não acompanha a sua vida. Jesus conhece as obras da igreja central. Jesus conhece as suas obras. Jesus conhece o teu labor. Jesus conhece tudo, meus irmãos, que passa em nós. Conheço a tua perseverança. Era uma igreja perseverante. Era uma igreja que perseverava. Ela lutava contra um grupo de pessoas chamados nicolaítas, dominadores do povo. Essa igreja dominava, ela lutava contra esse movimento, odiava as obras deles, o qual o próprio Jesus disse, vocês odeiam
as coisas que eu também odeio. Era uma igreja que perseverava, tinha perseverança. Ela não suportava homens maus que puseste à prova, que si mesmo se declaravam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Hoje, nos nossos dias, a gente contempla tantas situações, pessoas que se declaram homens de Deus e não são. Algo que sempre a liderança da igreja tem um zelo enorme nessa questão, um zelo pela palavra, um zelo pelo aquilo que é ministrado aos irmãos. Quando a gente recebe essa incumbência, essa missão de estar compartilhando, a gente tem um maior zelo e preocupação de trazer a palavra de Deus, porque eu sei, meus irmãos, o sacrifício de cada um de vocês, ao chegar aqui nessa noite, vem com expectativa de receber o alimento, a palavra do Senhor. Então, a igreja, a liderança, os pastores têm esse zelo. Aqui, meus irmãos, não havia este zelo. Havia uma infiltração de pessoas que se declaravam apóstolos e não eram, e os achaste mentirosos. E tem perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer. Qual que é a promessa, meus irmãos, para esta igreja? Para o vencedor desta igreja? Que está no versículo 7. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimenta da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, para a igreja de Éfeso, que estava caminhando no seu dia a dia na vida cristã, enfrentando batalhas, enfrentando lutas, como qualquer um de nós enfrentamos na nossa caminhada cristã. Mas Jesus tem uma promessa ao vencedor. Qual que é a promessa, meus irmãos? Dar-lhe-ei que se alimenta da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. É interessante que esta árvore da vida, lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecam e foi expulso do jardim, Deus retirou essa árvore da vida, para que eles não cometessem mais erro ainda. Mas agora aqui Jesus está dizendo, olha, ao vencedor vou dar o direito de alimentar dessa árvore da vida. É para o vencedor. Então nessa igreja, meus irmãos, tinha vencedores e tinham também derrotados. Mas o vencedor tem a promessa. Depois nós temos a igreja de Esmirna. O que Jesus escreve para essa igreja? Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, e a blasfêmia dos que si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não tema as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus apresenta, meus irmãos, essa igreja como o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Essa igreja de Esmirna, ela era uma igreja que estava numa cidade muito próspera. A mais próspera era Éfeso, que era a capital ali da província. Depois vinha a igreja de Esmirna. Mas era uma igreja, meus irmãos, pobre, muito pobre. Como Jesus fala, conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Jesus sabia do sofrimento desta igreja. Jesus sabia o que eles enfrentavam.
Não vou entrar nesse detalhe, até poucos dias o pastor ministrando, ele falou um pouco dessa igreja, aqui dessa prova, esses 10 dias, possivelmente foram, nesse período da história dessa igreja, de 200 anos, ela teve 10 reis do Império Romano, e foi um período de um grande derramamento de sangue. Então, como eu explico uma igreja, meus irmãos, numa cidade, economicamente, era uma cidade forte, tinha uma economia estável, mas uma igreja pobre? Porque tudo indica que os irmãos que convertiam, que aceitavam Jesus, o governo confiscava os seus bens, tirava suas posses, muitos perdiam o emprego porque tinham confessado Jesus como Senhor e Salvador, viviam uma perseguição ideológica do governo do Império Romano. Então, por isso Jesus está dizendo: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se mesmo declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Por quê? Jesus está falando esses judeus que declaravam-se judeus e não são, antes sinagoga de Satanás. Porque quando meus irmãos juntavam um grupo de 10 judeus, eles poderiam organizar uma sinagoga. E esses próprios judeus perseguiam a igreja que estava ali na cidade de Esmirna. Eles viviam uma perseguição dos próprios judeus. Então Jesus chama esse grupo de judeus sinagoga de Satanás. Aqui fala: não tema as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres posto à prova, e tereis tribulações de 10 dias, ser fiel até a morte. Então Jesus está trazendo, meus irmãos, um alerta à igreja. Mas olha, eis que o diabo está para lançar em prisões alguns de vós, mas ser fiel até a morte. Para uma igreja, meus irmãos, que estava vivendo essa tribulação, vivendo essa pobreza, essa escassez de recurso, Jesus traz uma palavra de incentivo a ela: ser fiel até a morte. Nós queremos, irmãos, vencer. Estamos numa campanha autorizados para vencer. Como o pastor no início lançou uma palavra profética: eu autorizo a igreja a batalhar para vencer. Então nós estamos, irmãos, nesse projeto. Chega quinta-feira, nós preparamos, vamos à casa do Senhor, ouvir a palavra, sermos ministrados, colocar diante do Senhor nossos pedidos. Mas às vezes nós não observamos o contexto, muitas das vezes, que a igreja do Senhor Jesus tem vivido. E Ele tem estado, meus irmãos, presente como igreja. Conheço as tuas obras. Jesus conhece, meus irmãos, a atitude do nosso coração. Jesus sabe, meus irmãos, o que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Qual que é a promessa, meus irmãos, para essa igreja? Veja bem aí, no versículo 11, a parte B: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Esta é a promessa, meus irmãos, para a igreja de Esmirna. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. O que Jesus quer dizer com isto? A primeira morte, meus irmãos, é a morte física. A primeira morte é a morte física. A segunda morte é o lançamento no fogo do inferno. Mas o vencedor de modo nenhum sofrerá
dano da segunda morte. Então, meus irmãos, quando eu falo, todos nós estamos caminhando e somos vencedores, porque nós já fazemos parte do corpo de Cristo. Nós estamos inseridos na igreja do Senhor Jesus, fazemos parte da igreja. E a igreja do Senhor Jesus, ela é vencedora. A igreja do Senhor Jesus, meus irmãos, não é condenada à segunda morte. Então, para aqueles, meus irmãos, que são vencedores, não vão enfrentar a segunda morte. A igreja de Pérgamo: conheço o lugar em que habitas, versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, aonde está o trono de Satanás, que conserva o meu nome e não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Veja bem, irmãos, o que Jesus está dizendo à igreja em Pérgamo, a cidade de Pérgamo: conheço o lugar que tu habitas, aonde está o trono de Satanás. Eu estudando o assunto, meditando nessa mensagem, e fiquei pensando, quantas pessoas, quantos que estão aqui, que vivem uma tensão, um mundo espiritual dentro de casa? Você entra para dentro do seu quarto para poder orar, para poder dormir, mas do outro lado tem alguém invocando uma entidade. Quantos que estão aqui, que entra para poder ter um momento de oração e alguém liga o som e coloca no volume mais alto para poder impedir você de entrar na presença de Deus? Aí você pensa, meu Deus do céu, estou buscando trazer o céu aqui no meu quarto, mas o império das trevas está furioso. Jesus está dizendo, meus irmãos, que conheço o lugar em que habitas, aonde está o trono de Satanás. Então, esta igreja de Pérgamo, ela estava numa cidade, aonde o trono de Satanás estava estabelecido. A cidade de Pérgamo era uma cidade que tinha alguns altares de adoração a algumas entidades. Inclusive, na cidade de Pérgamo, lá estava o templo de adoração ao imperador romano. Na cidade de Pérgamo, estava um templo que adorava o deus Esculapo, o deus da saúde. Depois vem, meus irmãos, o conselho, esta igreja, aos irmãos que estavam ali, ao vencedor, versículo 17, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, para essa igreja que estava vivendo nesse contexto espiritual, vivendo essa atmosfera demoníaca que imperava na igreja, mas a igreja estava lá, a igreja estava sobrevivendo, a igreja estava buscando o Senhor, e Jesus, meus irmãos, conhecia, ele sabia da luta, ele sabia da dificuldade, ele sabia da batalha que eles enfrentavam no dia a dia. Então vem a promessa para essa igreja: dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e um nome escrito, um novo nome, que ninguém conhece. Aqui, nessa promessa para esse vencedor, esse maná escondido, no livro de Hebreus, fala que Moisés guardou porção do maná. Mas Jesus, quando ele também, falando com as multidões, ele disse: eu sou o pão que desceu do céu.
Quando eles questionam que eles tinham maná todos os dias, Jesus falou: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus também fala que no reino, quando ele estiver reinando, todos nós vamos participar da ceia juntamente com ele. Ele vai servir o pão a todos nós. Então Jesus, meus irmãos, está prometendo a esta igreja, aos vencedores desse período da igreja lá em Pérgamo, que eles terão lugar à mesa, terão lugar juntamente com ele no reino dos céus. Essa pedrinha branca mostra, meus irmãos, que anteriormente, num tribunal, tinha as pedras brancas e as pedras pretas. Quando o réu era absorvido, apresentava uma pedra branca. Quando não era absorvido, apresentava uma pedra preta. Aqui está dizendo que darei uma pedrinha branca. Mostra, meus irmãos, que os vencedores terão acesso ao reino do Senhor. Os vencedores são absorvidos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Então, na nossa caminhada com o Senhor, todos os dias, nós estamos caminhando, lutando para vencer. Qual que é o nosso alvo, meus irmãos? Chegar aos céus. E chegar aprovado. Como lá em Coríntios 5:10, no tribunal de Cristo, onde todos os cristãos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Eu até já ministrei isso aqui, há quase 2 anos atrás. Tem o tribunal de Cristo, que é para os cristãos, onde eu tenho certeza, e eu tremo a respeito disto, porque um dia eu vou sentar diante de Jesus, e vai passar, meus irmãos, todas as minhas obras, que Jesus conhece. Ele está dizendo: conheço as tuas obras, conheço o teu labor. Vai passar aquele filme, e vai passar pelo fogo todas as nossas obras. É ouro, é prata, é pedras preciosas, é madeira, é feno e palha. Lá no final fala: todavia será queimado, e o que não resistir, mas será salvo. Essa coroa que Paulo fala: também corro, completei a carreira, guardei a fé, e desde já a coroa está a mim reservada, guardada. A igreja de Tiatira, versículo 19: conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. A igreja de Tiatira, os estudiosos interpretam esse período aqui, depois da igreja de Pérgamo, o período papal, começa aqui antes de 800 e vai até 1300, quando começa a pré-reforma, que chegou, meus irmãos, o domínio do poderio papal. O novo Papa já deu algumas ordens, e eu fiquei pensando: o pessoal dá moral para a palavra de Papa, mas não. Foi o tempo que o Papa colocou o Rei Leão XV ficar 3 dias descalço, em uma noite fria, implorando pelo perdão do Papa. Hoje, as pessoas não dão moral mais não. Por mais que um estadista tem lá o domínio, é um território lá de Roma, mas fala as nações, participa das reuniões, mas as pessoas não dão muito moral. Como
deu uma palavra lá para poder que liberte os jornalistas, que tenha liberdade de expressão. Porque hoje, meus irmãos, tanto no Brasil, tem jornalistas exilados, em várias partes do mundo, os jornalistas têm sido censurados. E a palavra do Papa é que liberte estes jornalistas. Eles tenham liberdade de expressão. Aqui conheço a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Vem aqui, meus irmãos, a advertência, porque lá tinha uma mulher Jezabel, que se declarava profetisa. Quando fala essa mulher Jezabel, é o espírito de Jezabel, a mulher do rei Acabe, uma mulher demoníaca, uma mulher que o próprio profeta Elias, depois de ter matado 450 profetas, ele desce e fala assim: olha, não sou melhor do que meus pais, não sou melhor do que meus antepassados. Então ele falou assim: olha, entregou para morrer. Mas ali o anjo do Senhor aparece a ele, vem com a botija, ele toma um golinho de água e vai até a caverna, e ali fica ali durante um período, recobrando as suas forças. Teve medo de Jezabel. Então, essa mulher demoníaca, esse espírito demoníaco, estava ali na igreja de Tiatira. Mas vem, meus irmãos, a promessa no versículo 26, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Aqui, meus irmãos, há uma promessa. Jesus reforça essa promessa, porque ele disse aos apóstolos que eles sentariam com ele, julgaria as nações. Jesus reforça essa promessa ao vencedor, nesse período da igreja, meus irmãos, em Tiatira. A promessa para o vencedor: guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Veja bem, meus irmãos, perseverança na nossa vida cristã. Precisamos de ter visão de perseverança. Foi poucos dias, a ministração aqui do pastor, a questão não é terminar, é você iniciar. É a perseverança nas obras. Às vezes a pessoa começa um trabalho para o Senhor, 15 dias depois já desiste. A pessoa começa a ir no monte, aí um mês depois a pessoa desiste. A pessoa vem para uma reunião de oração, na segunda-feira vem 3 vezes, na quarta vez a pessoa desiste. A pessoa inicia a vida cristã, aceita Jesus, depois de 1 mês, 2 meses a pessoa desiste. A pessoa inicia um seminário, depois do 2º semestre a pessoa desiste. O vencedor, meus irmãos, é o que persevera até o final da obra. O vencedor é aquele que persevera. Às vezes a pessoa fala: olha, eu vou fazer uma campanha, mas não persevera nem 4 dias, nem 4 semanas numa campanha. E depois fala: meu Deus, o que está de errado? O que está de errado, meus irmãos, é não perseverar. Para esta igreja, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então nós precisamos de perseverar na nossa caminhada cristã. Eu nunca pensei em desistir da minha vida cristã, não. Eu vou fazer 40 anos de caminhada com Jesus. Nunca amanheci um dia e falei assim: olha, vou chutar o balde, vou jogar a toalha. Nunca pensei nisso, não. Eu tenho um compromisso com Deus. E quando eu estudei História da Igreja, quando eu estudei no seminário História da Igreja, um dia eu fiz uma oração para Jesus. Eu não sei o que vai acontecer com a igreja do Senhor do século XX,
hoje estamos no século 21. Porque vendo, meus irmãos, o sofrimento destes irmãos, principalmente os irmãos da igreja de Esmirna, a tribulação, esses 10 imperadores, esses 10 reis do Império Romano, eles colocavam uma chapa quente. Quando aquela chapa estava incandescente, Coliseu de Roma com 8, 10 mil pessoas na arquibancada, assistindo, e aquela chapa quente, e a pessoa era convidada a negar Jesus. Falei assim, ó, se você negar Jesus, não te colocamos lá. Mas se você perseverar, confessando Jesus como Senhor e Salvador, você vai para a chapa quente. E muitos falam assim, olha, eu não vou negar Jesus. Como a história de Policarpo, era o pastor da igreja de Esmirna. Quando veio a perseguição sobre ele, ele fugiu. Ele não fugiu porque estava com medo de morrer. Porque ele disse, eu não sei se eu sou um vocacionado a ser um mártir. Ele foi para uma zona rural. E os irmãos da igreja, suas ovelhas estavam sendo torturadas. Chegou para o pastor Policarpo que os irmãos da igreja, suas ovelhas, estavam sendo torturadas para poder negar a Cristo. Ele teve convicção que ele era chamado para ser um mártir. Ele se apresentou. Quando chegou o dia dele ir para o Coliseu, eles prepararam uma estaca, colocaram, chamamos de coivara, vai cortando as varas e colocando ali uma pia de vara, e amarrou ele numa estaca, e convidou ele, falou assim, olha, você nega Jesus ou você vai continuar confessando Jesus? Ele disse, há 86 anos, eu sirvo meu Senhor e Mestre, como eu hei de negar aquele que nunca me desamparou? As chamas do fogo o vento estava levando o contrário dele. Quando ele disse, eu quero ser trigo e ser moído pelo meu Senhor. Pode queimar. O vento virou e as labaredas consumiu. Ele morreu confessando que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. A história de uma mulher, Franzina, tinha 7 filhos. E eles pensou, olha, se nós pegarmos essa mulher e ela negar a Jesus, muitos dos seus seguidores que andam caminhando com ela também vão negar. E pegou os filhos delas e cortou a língua de cada um. É um órgão, meus irmãos, quando corta, perde todo o sangue. Ela disse, não negue Jesus. A dor é por um pouco de tempo. E seus 7 filhos, nenhum deles negou a Jesus. Ela era uma mulher franzina, jogou ela na arena do Coliseu, soltou uma vaca muito raivosa. Ela veio e parou de frente dela. E ela disse, eu não nego o meu Jesus. Com uma chifrada só, ela findou sua vida. E assim, meus irmãos, por isso que quando Constantino sobe ao poder, ele fala assim, olha, pare de matar os crentes. Porque quanto mais mata os crentes, mais eles aumentam. Esse período aqui, conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Era uma igreja, meus irmãos, que era cheio da graça e da glória de Deus. Verso capítulo 3. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença de Deus. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido,
guarda e arrepende, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Que é a igreja de Sardes? A igreja, meus irmãos, do remanescente. Conheço as tuas obras. Tem nome de que vive, mas está morto. Quando, meus irmãos, eu penso na igreja de Sardes, na membresia dessa igreja, esses irmãos que estavam lá, tinham nome de que vivia, mas estavam mortos. Eram pessoas, meus irmãos, que estavam meio lá, meio cá. Não estavam íntegros na obra do Senhor. Todas estas cartas começam: conheço as tuas obras. Deus sabe, meus irmãos, como está o nosso coração. Deus sabe como está a nossa vida espiritual no nosso dia a dia. Deus sabe como que eu ajo no meu trabalho. Deus sabe como que você comporta lá no seu trabalho. Deus sabe como que você comporta lá na sua casa. Deus conhece as obras do nosso coração. Deus conhece tudo. Ser vigilante, consolida o restante que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Aqui, segundo os historiadores, é o período, meus irmãos, da pré-reforma, quando começou na Inglaterra, na Suíça, com João Knox e tantos outros. Já eram sacerdotes. A igreja foi morrendo espiritualmente. As imagens foram entrando dentro dos templos. Depois do século IV, as imagens foram entrando dentro dos templos. Maria foi uma mulher muito boa, foi a mãe do Senhor, e tal, colocou lá Maria, passou então a adorar a imagem de Maria. O apóstolo Paulo foi um excelente apóstolo, fez grandes obras, abriu várias igrejas. Vamos fazer uma imagem dele, colocar dentro da igreja. Assim, meus irmãos, as imagens foram introduzindo. Quando começou a pré-reforma, já eram alguns sacerdotes, lendo a palavra como Martinho Lutero em 1500, que já veio a reforma. Versículo 5: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Qual, meus irmãos, que é a promessa para a igreja de Sardes? Vestiduras brancas. Era algo, meus irmãos, que os imperadores, quando venciam uma guerra, venciam uma batalha, então eles vestiam umas togas brancas, como vitória, de vencedor. Então, quando o Senhor revela para João, então, ao vencedor dessas lutas, dessas batalhas, é vestiduras brancas. Depois nós temos aqui a igreja de Filadélfia. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que advém sobre o mundo inteiro. Qual que é a característica, meus irmãos, desta igreja, desses irmãos de Filadélfia? Eles guardavam a palavra de Deus. A promessa que eles guardavam a palavra de Deus. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. O porquê, meus irmãos, que a promessa para essa igreja é gravar o nome em uma coluna? Porque a cidade de Filadélfia estava numa região
geográfica e tinha muitos terremotos. E às vezes tinha terremoto que as pessoas tinham que abandonar tudo e sair para o campo. Então ele sabia essa questão que eles viviam. Então qual que é a promessa ao vencedor? A promessa, falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Perseverança. Ser coluna no santuário. Deus está dizendo, olha, aquele que perseverar, será coluna no santuário do meu Deus. Permanência, algo estável, garantia, meus irmãos, de estar na nova Jerusalém do Senhor. Então, para todos aqueles que são vencedores, há uma promessa. E a última carta aqui, conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqui a igreja de Laodiceia. Qual que é a situação, meus irmãos, dessa igreja? Qual a situação espiritual que eles viviam? Era uma igreja que não era quente e nem frio. Quem dera fosse frio ou quente, mas és morno. Era uma igreja, meus irmãos, que não posicionava na vida cristã. Não tinha um posicionamento. Vou servir a Deus, vou caminhar com Deus, vou santificar a minha vida a Deus, vou estar comprometido com o reino do Senhor. Era uma igreja, o contrário da igreja de Esmirna. Esmirna era uma igreja pobre, desprovida de recursos financeiros. Laodiceia, eles apoiam na posição financeira que tem. Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Mas vem, meus irmãos, de advertência. Nem sabe que és miserável, infeliz, pobre, cego e nu. E vem o conselho que de mim compre ouros refinados para te enriqueceres, vestiduras brancas para te cobrires, e colírio a fim de que vejas. Qual que é a promessa, meus irmãos, para os vencedores? A igreja de Laodiceia. Versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ao vencedor, aquele que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Veja bem, irmãos, desde a primeira igreja de Éfeso até a igreja de Laodiceia, sempre teve uma promessa para os vencedores. Os não vencedores não teve promessa, mas para todos aqueles que venceram, teve uma promessa. E creio eu, meus irmãos, que todos aqui, nessa caminhada da vida cristã, têm um propósito, têm um objetivo, têm um alvo a ser alcançado, que é vencer. Muitos aqui estão buscando ser um vencedor, talvez algo já imediato, uma situação ser resolvida nas suas finanças. Que não tem como eu planejar resolver algo nas minhas finanças para daqui 20 anos, eu preciso de hoje. Muitos aqui estão numa campanha pela restauração de um relacionamento. Muitos estão aqui nessa noite num propósito pela conversão de filhos, de alguém da família. Muitos aqui estão numa campanha
a questão de um trabalho, outros estão num propósito dos seus estudos, outros estão em um outro propósito que você definiu, só você sabe qual que é o propósito no seu coração. Para nós vencermos, meus irmãos, para nós vencermos em toda a história da igreja, houve perseverança, houve zelo pela palavra, houve testemunho cristão, houve caminhada com Jesus, houve seriedade com Cristo. Aqui para a igreja de Laodiceia, atitude de muitos, de não posicionamento na vida cristã, na vida com Cristo, provocava náusea ao coração de Jesus, a ponto de querer vomitar. É você pensar, pegar uma água quente, dá para beber. Você pensar numa água fria, melhor ainda. Mas mistura as duas e deixa ela morna, causa náusea. É assim, meus irmãos, que muitos provocam em Jesus. Causa náusea. Por falta de posicionamento. Tem pessoas que não sabem se continua na vida cristã ou se vai para o mundo. Essa semana, conversando com a pessoa da igreja, eu falei assim, olha, o que Paulo fala é o seguinte, o inclinou para a carne gera morte. O pendor para o espírito gera vida e paz. Então está diante de nós a nossa decisão, eu quero vida com Deus ou eu quero morte? É o meu inclinar. Se eu inclino para as coisas da carne, vai gerar morte. Mas se eu inclino para a palavra, se eu inclino para a oração, se eu inclino para poder ouvir a palavra de Deus, se eu inclino, meus irmãos, para poder trabalhar no reino, se eu inclino para poder servir o reino de Deus, vai me gerar vida e paz. Mas quando eu não defino, não sei se eu vou continuar cristão, ou se eu vou cair na margaça, como muitos falam. Essa indecisão, esse falta de posicionamento, causa, meus irmãos, náusea em Cristo. Veja mais o que diz aqui, meus irmãos, a respeito desse pessoal. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus, meus irmãos, ele busca ter comunhão conosco. Jesus, ele busca ter, meus irmãos, relacionamento conosco. Deus quer nos abençoar e quer nos fazer, meus irmãos, vencedores. Eis que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus está comigo, Deus está contigo, o Senhor está com a igreja, meus irmãos, caminhando conosco para poder nos dar a vitória. O que precisamos de nós é posicionamento, caminhar com o Senhor. Eu convido a igreja a colocar de pé. Eu creio que todos que estão aqui nessa noite estão nesse propósito, autorizados para vencer. Talvez você está vivendo uma tribulação. Como a igreja de Esmirna. Vivendo dias atribulados. Talvez você está vivendo em uma situação, dizendo, olha, o Senhor sabe aonde eu me habito. O Senhor sabe as condições da minha casa. O Senhor sabe as condições aonde eu me resido. O mundo espiritual é terrível. Eu quero convidar você aonde você está.
você se colocar diante do Senhor. Você dizer a Jesus: Deus, eu estou nessa caminhada. Eu quero ser um vencedor. Eu quero vencer. O Senhor já me autorizou a vencer. Eu faço parte da tua igreja. Eu congrego nesta igreja. Uma igreja que me incentiva. Essa igreja que me conduz, me direciona a ser um vencedor. E eu preciso da graça do Senhor. Eu preciso de me posicionar. E eu inclino meu coração para o Senhor nessa noite. Eu inclino os meus pensamentos, os meus afazeres, as minhas obras, que o Senhor conhece. Deus, eu coloco no altar do Senhor. Pai, em nome do teu Filho Jesus. Deus, toda a igreja, todos os irmãos, Deus, que chegou aqui, Senhor, nessa noite, estão dentro deste propósito. Todos, meu Deus, querem ser vencedor. Todos, meu Pai, batalha, busca no Senhor. Corre para poder, meu Deus, alcançar, meu Deus, a coroa do vencedor. E o Senhor, meu Pai, tem uma coroa para cada um de nós. O Senhor, meu Deus, tem uma coroa para cada um de nós. Deus, o Senhor contempla, meu Deus, as lutas. O Senhor contempla, meu Deus, as batalhas. O Senhor contempla, meu Deus, aonde cada pessoa se encontra. O Senhor contempla, meu Deus, a vida de cada um. Deus, em nome de Jesus, Deus, venha sobre eles. Deus, dando vitória. Deus, dando vitória. Deus, repreenda, Senhor, todo o mal. Repreenda, meu Deus, todas as investidas do adversário. Repreenda, Senhor, toda obra maligna. Que o Senhor esteja, meu Pai, operando, Senhor, na vida de cada um. Toma, Senhor, nas tuas mãos e faça de nós vencedores, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor.